pessoal, daqui é o vosso boy, Vitor Mwanangue, o Legisprudente na área. Sejam todos bem-vindos ao canal Legisprudência, que é um canal que foi criado por mim com o objetivo de partilharmos conhecimento em relação às matérias do fórum jurídico e, excepcionalmente, também os outros ramos da ciência. Então, vai já comentando ali se tu também gostarias que, para além de matérias relacionadas ao direito, comentássemos sobre física, sobre matemática, astrologia, astronomia, pois seria um enorme prazer. Então, esse é o objetivo do canal. Espero que vocês tenham gostado da proposta do canal. E no dia de hoje, nós queremos falar sobre um tema muito importante, um tema de cariz filosófica, que é a natureza ontológica do direito. Então, se você gostou também da proposta de tema, dá uma força aí, deixa o teu like, subscreva-te no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que nós vamos trazer aqui no canal. Compartilhe se tu gostaste desse conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos para o tema do vídeo depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta então para falarmos sobre a natureza ontológica do direito. Para nós falarmos deste tema, que é a natureza ontológica do direito, como não podia deixar de ser, é imperioso, em primeira instância, nós darmos uma definição do que é a ontologia. O que é a ontologia? A ontologia é um ramo da filosofia que trata do estudo da essência das coisas, ou seja, do ser das coisas, do seu ser enquanto ser. Tanto que, etimologicamente, a palavra ontologia tem raízes gregas, onde ontos é ente ou ser e logos é estudo ou ciência. Então, basicamente, a ontologia é a ciência do ser. Quando nós estamos a falar da ontologia do direito ou da natureza do direito, nós estamos aqui a falar, em essência, o que é, na verdade, o direito e o que ele, na realidade, representa. Porque, para começar a estudar o direito, é preciso entender, de facto, a sua essência. E a primeira pergunta que nos vem é o que é, na verdade, o direito. A palavra direito em si já é uma palavra polissêmica. O direito pode representar um conjunto de normas, do ponto de vista objetivo. O direito pode representar uma prerrogativa, do ponto de vista subjetivo. Está chamado de direito subjetivo. Alguns olham o direito como ciência, outros olham o direito como arte, produto de uma manifestação social. É disso que nós temos aqui que falar, é disso que nós vamos acabar por falar hoje. Não é muito comum nas outras ciências que haja tanta discussão sobre conceitos básicos inerentes a estes mesmos ramos de saber. Mas tal como acontece no direito, porque ao contrário das outras ciências, que resultam, o seu objeto de estudos é pré-existente, o objeto de estudo do direito não é pré-existente. As outras ciências estudam realidades exógenas, coisas que existem por fora. Mas o direito não estuda nenhuma realidade exógena. Mas o direito, o seu objeto de estudo está endogenizado em questões endógenas, vamos dizer assim, interiores. Ou seja, por outras palavras, o direito é fruto e produto de construção humana. O direito não existe fora do pensamento humano. Por exemplo, para os animais não existe direito. Mas é lógico que os animais, as plantas, as rochas, eles existem. Mas o direito, ele existe na construção do homem. Tanto que não se fala de direito sem o homem. A ideia de direito está estritamente ligada à questão do homem. É como se diz em latim, né? Ubi societas, ubi us. Acho que falei bem, né? Errou! Ok, então é isso aqui. Temos, assim, uma demarcação sobre as várias acepções em que o direito pode ser, de fato, entendido. Dizer, em primeira instância, também que o direito é tão complexo porque, dentro do seu conceito, podem aparecer diversas ordens normativas. Existe a ordem normativa, a ordem moral, existe a ordem de trato social, existe a ordem religiosa e também existe a ordem jurídica. Portanto, todas essas outras construções de ordem normativa fazem parte do conceito mais amplo do direito. Mas se formos a restringir mais o direito, nós vamos estar, portanto, a decair mais do lado da sua positividade, da sua juridicidade. Portanto, como então é que nós podemos definir o direito? É comum ouvirmos que o direito é um conjunto de normas que regulam a vida do homem em sociedade.
Só que essa definição tem problemas estruturais vastos, porque o direito não pode ser simplesmente um conjunto de normas, mas o debate moderno que se traz é sobre a sistematização deste conjunto de normas. Mas o que nós chamamos de direito antigamente, como o Código de Hammurabi, o Código Justiniano, como o Código Mar, a lei de Italiano, Ius Italiani, muitos desses códigos não cairiam na concepção moderna de direito que nós temos hoje, porque eram compilações, mas não eram sistematizações. É impossível. É por isso que eu disse, o conceito tem sido dinâmico, por isso é que tem se debatido muito sobre a natureza e a ontologia do direito. O que é o direito? É uma ciência? É um conjunto de normas? Bem, existem algumas características que o próprio direito tem, subjacentes ou imanentes à própria norma jurídica, que nos ajudam a ter uma definição clara do que é o direito. Na minha perspectiva, e não só, não basta definir o direito nem como um conjunto de normas, nem dizer também só que é um conjunto sistemático de normas que regulam a vida em sociedade. Não. É preciso nos atermos a determinadas características. Eu vou trazer aqui a definição do famigerado professor brasileiro que eu gosto tanto, deixa-me cá ver, o professor Luiz Fernando Bellinelli, no seu livro Introdução à Epistemologia Jurídica. É um livro que eu recomendo para todos, Introdução à Epistemologia Jurídica. Como é que ele define? Ele define o direito como um ordenamento que visa regular a conduta humana de forma externa, bilateral e coerciva. Olha, o direito, um ordenamento que visa regular a conduta humana de forma bilateral, externa e coerciva. Bem, vamos entender. Em primeira instância, ele define o direito como um ordenamento, ou seja, né, um sistema de normas, ou um conjunto de normas, pode ser sistematizado. E ele diz que tem como objetivo regular a conduta humana, ou seja, o direito, para ser direito na perspectiva que nós queremos aqui abordar, ele se destina a condutas humanas. O destinatário do direito são os homens. O direito, enquanto realidade, ontologicamente falando, ele segue sempre uma visão antropocêntrica, que coloca o homem no cerne e no centro das suas abordagens. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. O direito não visa descrever nada que existe no mundo real. E se o direito tiver que descrever, ele descreve para prescrever. O objetivo do direito não é a descrição conforme das outras ciências que nós conhecemos, mas é descrever para prescrever. E o direito, ele não se preocupa em valorar axiologicamente a realidade, mas o direito é uma ciência de ser e dever ser que trata de condutas. E essas condutas devem ser humanas. O direito não está preocupado, por exemplo, se os meus bois saem da minha casa para a casa do vizinho e causa um dano, o direito não está preocupado com os bois. O direito está preocupado em saber de que pessoa é aquele boi. Não sei se estamos a conseguir compreender. Penso que sim. Ok. Então, o direito trata disso. Se a minha árvore cai do meu quintal e vai para a casa do vizinho, o direito não quer saber da árvore que caiu, mas ele quer saber tanto do fato jurídico em si, que está relacionado com o homem. Então, o destinatário da norma jurídica são os homens. Depois, temos a questão de que o direito regula a conduta humana de forma externa. Exatamente. Por que de forma externa? Porque o direito não tem nada a ver com questões interiores, assim como a ordem moral. Por exemplo, na ordem moral, temos ali o debate sobre o que é bom e o que é mau. Vamos debater o que é bom e o que é mau, critérios da ética universal. O que é bom, o que é mau. E são questões interiores ao próprio homem. Mas o direito não debate questões interiores. O direito, ele debate questões externas. O direito não quer saber se você tem ódio pelo teu vizinho. Ele quer saber da manifestação daquele ódio. Ele quer saber da ação. O facto jurídico. O facto jurídico que é todo facto relevante para o próprio direito. É disso que o direito quer saber. E não se você odeia. Questões interiores para o direito não tem debate.
não está em causa o bem ou o mal, está em causa o lícito e o ilícito, o ser e o dever ser. Por isso é que regula de forma externa. Depois tem bilateral, a bilateralidade do direito imanente da norma jurídica entre o poder supra, que dita as leis, e os que obedecem, pode se manifestar nessa perspectiva, mas também na perspectiva que é descrita pelo professor Miguel Foucault. O professor Miguel Foucault, ele descreve que a bilateralidade do direito também está relacionada com o fato de não existir prerrogativa sem posição de dever. Uma prerrogativa de um determinado indivíduo está sempre relacionada ao dever de outro indivíduo ou então da coletividade. Portanto, temos essas duas facetas, essas duas perspectivas. E por último, temos a imperatividade e a coercibilidade. Tanto o direito é um comando imperativo. As normas do direito são imperativas. E quando não cumpridas, não acatadas, para que a ordem não seja ferida, existe a coercibilidade. A coercibilidade não é nada mais nada menos de que a possibilidade do direito ser aplicado à força, do direito ser aplicado com ou sem a anuência dos seus destinatários. Ou seja, o destinatário não pode escolher se vai cumprir ou se não vai cumprir. A norma jurídica é de caráter imperativo, é de caráter obrigatório e culminando numa sanção, num castigo, tanto a todos os indivíduos que se atrevem a ferir as normas jurídicas. Bem, esta é uma definição aceita porque ela carrega consigo todos os elementos caracterizadores da norma jurídica, todos os elementos caracterizadores do direito, em estrito senso, no sentido que nós estamos aqui a falar como direito positivo, como direito enquadrado na ordem normativa jurídica, conforme os grandes positivistas, Hans Kelsen, tem sempre defendido que este é o direito que realmente importa. Mas agora, é preciso nós entendermos um aspecto importante que tem sido motivo de muito debate. O direito é ou não uma ciência, afinal de contas? Porque os estudantes de direito, e não só, nós temos o pensamento de que o direito seria de facto uma ciência. O debate de que o direito é ou não uma ciência, ele já vem desde há muito tempo, mas o debate fica ainda mais acirrado no século XVIII, com o surgimento dos positivistas e dos racionalistas, e a posição deles era, claro, para considerar o direito como uma ciência, mas, parecendo que não, este tema divide a comunidade científica, como muitas pessoas não sabem. Porque parece comum, o direito é uma ciência, você estuda direito e o direito é uma ciência. É assim que nós pensamos no senso comum, mas não é bem assim que as coisas são de forma concreta. Em primeiro lugar, nós temos que saber o que é, na verdade, uma ciência. Como é que nós podemos definir uma ciência? Como é que eu posso distinguir o que é uma ciência do que não é uma ciência? É ali onde nós vamos encontrar o critério de valoração. Bem, de acordo com o professor Miguel Foucault, para que nós saibamos o que é uma ciência e o que não é, a ciência utiliza essencialmente dois métodos, duas formas, melhor dizer, para não ser redundante. A epistemologia e a metodologia. São duas coisas. A epistemologia é um ramo muito ligado à filosofia, que tem a ver com o estudo da verdade, que se preocupa em agrupar conhecimento de forma organizada, a fim de que esses conhecimentos sejam valorados como ciência. Mas, ao mesmo tempo, e tanto mais para frente, o principal critério para valoração do que é ou não é ciência é a chamada metodologia. A chamada metodologia. Tanto é que a metodologia tem sido o critério para distinguir conhecimentos empíricos daquilo que é, na verdade, ciência. Então, qual é a definição de ciência que podemos aqui apresentar? De acordo ao jurista Fritsch, acho que é assim que se pronuncia, Fritsch, a ciência é um
um método de adquirir conhecimento baseado em pesquisas organizadas e sistematizadas. Ou seja, a ciência é uma maneira de adquirir conhecimento com base a uma metodologia, com base a métodos de experimentação. É assim que é definida a ciência. E existe algo em ciência que a valida de uma vez por todas, ou seja, valida os seus postulados. É que a ciência tem algo que se chama de validação universal. É que através dos métodos de pesquisa, através dos métodos de experimentação, a ciência ganha aquilo que se chama de valoração universal. O que isso significa? Que a ciência, ou seja, que as conclusões tiradas serão as mesmas em todo o sítio. As conclusões tiradas serão as mesmas em todo o sítio. Por exemplo, a matemática, aqui em Angola, é a mesma matemática nos Estados Unidos. Quer dizer, existe um critério de validação universal. E é um dos aspectos que norteia aquilo que nós chamamos de ciência. Por outro lado, uma ciência procura estudar o mundo exógeno, através de mecanismos, métodos de experimentação, para chegar a uma determinada conclusão, utilizando métodos quantitativos que utilizam dados e números para chegar a uma determinada conclusão, ou métodos qualitativos que utilizam conceitos para chegar a uma determinada conclusão. E uma ciência que é uma ciência, ela deve ter método e deve ter objeto de estudo, principalmente, para não falar de objetivo, né? Deve ter método e objeto de estudo, principalmente. Bem, nas mais diversas acepções do direito, as que mais ressaltam é que o direito ele não escapa de ser um leque de normas. Ele não escapa de ser um leque de normas. O direito não escapa de ser um leque de normas. E isto é engraçado, porque se o direito é um leque de normas e é uma ciência, o que na verdade o direito estuda? Vamos clarificar. A biologia é uma ciência e o seu objeto são os seres vivos. A biologia é a ciência, o objeto são os seres vivos. O que é o direito? Direito é norma. E o que o direito estuda? Normas. O que quer dizer que o objeto do direito está contido na própria ciência do direito, na própria essência do direito. O que, no mínimo, é paradoxal. Tanto o direito, o que é o direito? Norma. O que estuda? Normas. O direito quer ser uma ciência que estuda as normas. As normas deviam ser alguma coisa contrária ao direito. Parece uma concepção vaga, mas é a concepção que o nosso ilustre Hans Kelsen, tem um professor que não gosta de falar, que nós falemos Kelsen, vai perguntar da vossa confiança. Ok, nosso ilustre professor Hans Kelsen, no seu livro Teoria Pura do Direito, ele procura fazer uma distinção clara entre direito e ciência jurídica ou ciência do direito. E é nesse ponto onde nós queremos aqui chegar. Porque existe um critério de validação universal sobre ciência que é chamada de perspectiva cartesiana, que é a perspectiva trazida por René Descartes, que é o pai da ciência, né, conforme nós conhecemos hoje. De acordo aos estudos feitos por René Descartes no seu livro Perspectiva Cartesiana, é que, de facto, para que o direito seja uma ciência, nós podemos considerar direito uma ciência. Todavia, existem alguns erros nestas afirmações que necessitam de uma interpretação corretiva para que elas estejam certas. Porque o direito, como eu disse, é polissêmico, mas na sua essência, o direito são as normas. O direito são as normas, ou seja, se a biologia procura estudar a vida enquanto fenômeno, o que o direito procura estudar? As normas enquanto fenômeno, mas o direito são normas. Logo, sendo o direito esse conjunto de normas, quer dizer que o direito é o próprio fenômeno que ele busca estudar? Na verdade,
tinha que existir uma ciência para estudar um fenômeno chamado direito. É como eu disse no princípio. O direito ele é um sistema de normas, é um conjunto de normas, pode ser um conjunto de sistema, é um sistema de normas. Se o direito é esse conjunto de normas que nós estamos aqui a falar, o direito não é a ciência, ele é o próprio objeto, é o próprio fenômeno que nós temos aqui que estudar. O direito, vamos dizer assim, né? Ele se manifesta na sociedade desde que existam homens. Por isso é que eu disse que é produto de construção humana. Aonde há homem, ali há sociedade. Aonde há homem, ali há direito. O direito aparece sem qualquer metodologia. O direito não precisa de metodologias. O direito é uma realidade imanente à própria sociedade, que resulta tanto daquela visão tripartida trazida por Miguel Reale. Norma, valor e fato. Basta isso. E o direito surge. O direito surge. Só que o direito pode surgir, mas ele não será um compilado sistemático de normas por si só. Ou seja, o direito ele vai precisar de uma ciência para que o possa sistematizar, para que possa dar um sentido, para que possa estabelecer a sua dogmática. O direito não estabelece a sua própria dogmática. Tanto é que o direito tem uma questão de interdisciplinaridade e de transdisciplinariedade. Porque ele em si é um conjunto de normas. Diz Hans Kelsen que o direito não é nada mais nada menos do que a extensão do poder político de ditar leis. E o Estado pode ditar leis sem sistematizar. Como nós sabemos que existe e que já existiu. Nas regiões mais recônditas existem leis ditadas, mas não sistematizadas. E eu falei aqui do Código Hammurabi, e etc. O direito é um fenômeno que se manifesta sempre que existe homem, aonde há sociedade. Ao longo do tempo, houve a necessidade de se estudar este fenômeno. Por isso se levanta a questão, se o direito é uma ciência, por que existe uma ciência chamada ciência do direito? Será que uma ciência pode ser objeto de estudo de uma ciência? Porque o objeto de estudo da ciência do direito é o direito. Então, se o direito é uma ciência, como é que o direito pode ser objeto de estudo da ciência do direito? Por isso é que o nosso ilustre professor Eros Roberto Grau, que foi citado por Fried, também na sua obra de 1999, ele diz o seguinte: o direito não se constitui propriamente como uma ciência. O direito estuda o que é descrito como mero objeto de uma ciência, a chamada ciência do direito. O que quer dizer que o direito se constata ou se constitui como objeto de estudo da ciência do direito. Portanto, quando nós temos dito que o direito é uma ciência, na verdade nós temos confundido em certa medida o conceito de direito e o conceito de ciência de direito. E nós dizemos, direito como ciência. Direito como ciência, na verdade, é a ciência do direito. É como, por exemplo, a política. A política é a arte da conquista e do exercício do poder. Essa é a política. Muitas pessoas também acham que a política é uma ciência. Eu fui lá para a faculdade para estudar política. Não é bem assim. Não é bem assim. A política é uma arte que tem como objetivo a conquista, o exercício e a manutenção do poder. Agora, sendo a política uma arte, houve a necessidade ao longo do tempo de se estabelecer determinadas metodologias para a execução dessa mesma arte. É ali que surge a chamada ciência política. Tanto, existe uma grande diferença entre a política, que é uma arte, e a ciência política, que é uma ciência. Sendo a política, como arte, objeto de estudo da ciência política. Já é a mesma coisa que acontece com o direito. O direito não é uma ciência. O direito não é uma ciência. O direito até é também, muitas vezes, definido como arte. É também, muitas vezes, definido como uma extensão do poder político para o cumprimento do seu objetivo. Vocês separam o direito com a política, mas Hans Kelsen, por exemplo, não considerava dessa maneira. Ele considerava que é a mesma coisa. O direito é uma extensão do Estado.
porque é um mecanismo que o Estado usa para se fazer valer. Portanto, não tem nada a ver em primeira instância com ciência, talvez tenha mais a ver até com política. Mas o que é que acontece? Com o passar do tempo, estudiosos de direito e pessoas do fórum criaram a ciência do direito, que sistematizou, dogmatizou o conhecimento da realidade endógena, que é o próprio direito. Então, quando tu vais para a faculdade, eles dizem que tu vais aprender direito. Exatamente. Mas tu vais estudar o fenômeno direito com base aos métodos da ciência do direito, sendo o direito um objeto de estudo e não a ciência em si. E quando nós começamos, por exemplo, a cadeira de direito penal, acho que tem aqui o meu livro de direito penal, ok, a cadeira de direito penal. Na cadeira de direito penal, em primeira instância, vai ser definido o direito, né? Noção de direito penal, acho que está a ver aqui. Noção de direito penal, ok. Direito penal, conjunto de normas jurídicas que definem os comportamentos que constituem crime e as situações de periculosidade social e estabelecem penas e medidas de segurança correspondentes. Essa é a definição de direito penal. Todavia, o próprio direito penal em si não tem os conceitos nem sequer de dogmática necessários para que o estudo seja, de facto, executado. Para que o direito penal possa, de facto, executar o seu estudo, nós vamos precisar da chamada ciência do direito penal. Quer dizer, o direito está, digamos assim, relacionado com um conjunto de ciências que o dogmatizam e o sistematizam. Não que o direito seja em si, ele próprio, uma ciência, mas é o objeto de estudo da chamada ciência do direito, nos seus mais variados ramos e nas suas mais variadas nuances. Então, pessoal, é isso para o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa abordagem. Se vocês gostaram, deixem o vosso like. Este é o nosso primeiro vídeo. Podemos não ter estado tão à vontade assim na câmera, mas com certeza nós melhoraremos ao longo do tempo. Então, deixa o teu comentário. O direito é ou não uma ciência? De acordo com aquilo que foi abordado aqui, né? Porque existe uma divisão tremenda. Existe uma divisão tremenda. As escolas estão divididas. Uns consideram uma ciência social, outros consideram que não é uma ciência e, por acaso, até corresponde com a maior parte da comunidade. É uma técnica, uma arte, um objeto de estudo da ciência do direito, uma manifestação espontânea, exógena, resultado da própria existência do homem e da convivência em sociedade. Então, deixa o teu like, deixa a tua subscrição, compartilha esse vídeo e comente se você concorda, se você discorda. Estamos aqui todos para aprender. Então, estamos juntos, galera.